E aí, meu caro, pronto para mais uma bateria de informações que vão te levar ao topo? Não se esqueça, hein? É o seu esforço que vai lacrar a sua vaga. Isso, a vaga é sua e a Fly vai te ajudar a chegar lá. Vamos? Nesta aula, continuaremos o estudo sobre a organização do Estado. Tema 1. União Federal. A União Federal, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios compõem a República Federativa do Brasil, vale dizer, o Estado Federal, o país Brasil. A União se constitui pela congregação das comunidades regionais, que são os Estados-membros. Então, quando se fala em federação, está se referindo à União dos Estados. No caso brasileiro, seria a União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Distinção importante: a União como unidade federativa é uma ordem central, que se forma pela reunião de partes através de um pacto federativo. Por sua vez, a República Federativa do Brasil é formada pela reunião da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, portanto, é soberana no plano internacional, enquanto os entes federativos são autônomos entre si. A União possui dupla personalidade, pois assume um papel internamente e outro internacionalmente. Internamente, é uma pessoa jurídica de direito público interno, componente da Federação Brasileira e autônoma, na medida em que possui capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração, configurando assim autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia política. Internacionalmente, a União representa a República Federativa do Brasil. Observa-se aqui que a soberania é a da República Federativa do Brasil, representada pela União Federal. Bens da União. O artigo 20 define os bens da União. Em relação a esse tema, o ideal é a leitura do dispositivo citado. Artigo 20. São bens da União, inciso 1, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. As praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 6. O mar territorial. 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada nos termos da lei aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos de administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Competências da União Federal. A competência consiste na capacidade jurídica de agir atribuída aos entes estatais, seja para editar normas primárias capazes de inovar o ordenamento jurídico, seja para executar atividades de conteúdo individual e concreto, que estão previstas na lei e são voltadas à satisfação do interesse público.
A Constituição de 1988 atribui à União competências legislativas exclusivas, privativas, concorrentes e para estabelecer diretrizes gerais. Competências legislativas exclusivas. A competência exclusiva, segundo o entendimento da doutrina tradicional, é aquela atribuída a apenas um determinado ente da federação e que se caracteriza por ser indelegável e não admitir competência suplementar. Apesar de a Constituição enunciar expressamente como exclusivas apenas as competências do Congresso Nacional a serem regradas mediante decreto legislativo, também são desta espécie as matérias de competência da União a serem regulamentadas por lei, bem como as competências da Câmara dos Deputados e do Senado, regulamentáveis por resolução.